Olá, continuando com a nossa aula sobre o modelo digital do terreno, que nós estamos trabalhando e fizemos todo o processamento dele, existe uma ferramenta chamada R-Watershed no GRASS e também tem seu equivalente aqui no Saga, tá? Onde ela processa o teu modelo digital do terreno depois totalmente corrigido e você consegue extrair uma série de fatores e uma série de elementos que são muito interessantes para a modelagem hidrológica. Então, primeiramente, o R-Watershed eu vou mostrar aqui de uma maneira bastante simplista, tá? Onde a gente tem que considerar que eu não tenho esses outros valores que a gente ele pede como opcional, mas eu vou explicar e aí vamos tentar rodar a ferramenta. Então, primeiramente, eu tenho que entrar com o meu modelo digital terreno em UTM, isso é importante, tá? Então, a gente já trabalhou com ele no último vídeo e agora estamos trazendo para cá. Localização das impressões reais são sumidouros, poços e exultórios que você conhecer. Esses valores, essa camada, ela tem que entrar no formato raster, tá? Mas ela é opcional, eu não tenho aqui. Quantidade de fluxo terrestre por célula, ou seja, quantidade de fluxo que escorre superficialmente no terreno, se você tiver esse tipo de informação a partir de algum modelo do tipo o Towden ou alguma outra ferramenta que possa te fornecer, também no formato raster. Porcentagem de terra erodida do modelo USSEL, que é o modelo da equação, é um modelo, na verdade, que traz a equação universal de perda de solo para bacias hidrográficas, tá? Do qual deriva o Mussel, que é modificada, e o Russell, que é retificada. Tá? Então esse modelo Russell, ele tem é o modelo original e ele traz essa porcentagem de terra erodida dentro da bacia. E o fluxo de superfície terrestre de bloqueio do terreno. Aqui você pode entrar, por exemplo, represas, né? Você pode indicar a marcação de represas, se você, dependendo da escala, se for trabalhar aí, obras de retenção de água, alguma coisa assim. O comprimento máximo do fluxo de superfície e o tamanho mínimo do exterior da bacia hidrográfica, tá? Então aqui são valores que eu coloquei. Então eu estou dizendo que o valor mínimo da bacia hidrográfica tem que conter 5.000 pixels, tá? Na escala que eu estou trabalhando, e esse comprimento máximo de superfície são 3.000. Apesar de estar colocado como opcional, essas ferramentas, o GRASS, nessa versão 3.18 e 3.16, ela tem apresentado o erro se você deixar sem os dados informados nesse momento aqui. Okay? Outras questões que são importantes, dependendo do seu computador, você pode mexer aqui a quantidade de memória a deixar para fazer os cálculos. Tá? Ele vem por padrão 300 MB, que ele acha que é suficiente e pode deixar. Como a nossa área também não é grande, é interessante deixar o padrão. Ativar o fluxo de direção único D8, ou seja, ele calcula o fluxo da bacia, das células de contribuição que vão migrando de uma célula para outra, para ele poder calcular principalmente a parte de escoamento superficial dos fluxos, né, que vão originar os segmentos da rede de drenagem. Ele tem por padrão fluxo múltiplo, ou seja, ele pega um conjunto de células e faz essa análise. Aqui eu estou analisando para D8, ou seja, os 8 pixels do entorno, apenas por uma questão de acelerar os cálculos. Permitir apenas fluxo de água horizontal e vertical, né, tirando aí a contribuição da resultante desses dois. Uso de fluxo positivo quando houver provável subestimação, né, quando você tem o fluxo que ele interpreta como subestimado, você pode deixar para ele fazer o fluxo sempre positivo, e melhorar as planas, que é apenas uma questão de você ter a suavização do modelo. Okay? A área de extensão do GRASS você coloca a partir da camada que você tem, né? Aqui eu já calculei, porque demora bastante, então eu já deixei calculado, né, para fazer isso. Tamanho da célula de saída, se você não quiser alterar esses valores, você vai deixar esses valores como zero. Okay? E aqui, que estava um outro problema que eu encontrei, é que se deixar como arquivo temporário, no meu computador pelo menos não estava permitindo o salvamento desses arquivos, tá? Então eu fui calculando e fui colocando esses valores. Então o primeiro arquivo que sai aqui é
as células de drenagem que drenam cada célula, ou seja, ele vem contando, a partir do ponto de máximo que ele conta da bacia, os valores que vão de cada célula vão sendo passados para as células seguintes. A partir desse, ele tira a direção da drenagem. A partir desse, ele tira o rótulo único para cada bacia hidrográfica. Então, ele vai encontrar aqui o que nós temos interesse, que são os segmentos de drenagem, e também cada uma das bacias que tiverem tamanho mínimo de 5.000 pixels, né? Os segmentos de fluxo, ou seja, ele vai avaliar todos os segmentos de fluxo possíveis do terreno. O meia bacias, que é uma tradução para o half bases, tá? Half bases são bacias de contribuição, ou seja, o lado esquerdo do rio e o lado direito do rio tem as suas half bases, né? Eles são as áreas de contribuição. O comprimento da declividade e fator topográfico, a declividade da inclinação, que é um dos modelos do Russell, o índice topográfico, que é o famoso TWI, que é essa área de captação que foi calculada aqui em cima no half basis, que é o A, dividido pela tangente da declividade, que é o B. E o índice do fluxo sobre essa tangente, também opcional. Uma vez executado, você vai acabar tendo uma série de novos rasters. Então aqui você tem o TWI, que é o Topographic Wetness Index, que é o índice topográfico de umidade possível de áreas de acumulação. Você tem as meias bacias, que estão mostradas aqui, onde você tem aqui, então é um pouco difícil de enxergar, mas você tem as meias bacias completas para cada segmento daquele que foi identificado. Você tem então o fluxo tangente, que você pode observar, ele calcula sobre todas as possíveis caminhos que você obteve. Você tem os segmentos de fluxo, que já são os valores acumulados. Isso aqui sim é interessante para nós, porque a partir disso aqui eu posso simplesmente vir aqui em vetor e transformar ele, raster, converter para vetor, poligonizar. E aí eu tenho minha rede de drenagem pronta, excluída retirada automaticamente do meu modelo. Ok? Só vir aqui, definir aqui o nome do campo a criar e aí rodar essa opção. Então, são os segmentos de fluxo. Eu tenho aqui em seguida o fator LS, que é daquele modelo do Russell que nós estávamos comentando, né? Onde ele traz aqui um fator de declividade em função do comprimento da vertente. Eu tenho as orientações das drenagens, né? Para que lado elas acabam indo. Eu tenho a declividade calculada, baseada naqueles fatores LS em cima. Eu tenho as células que transmitem fluxo para as próximas células, tá? Você pode até observar aqui, então a gente tem bem definidinho. É uma outra opção, você percebe no vídeo que você consegue perceber que as células elas vão drenando e vai se somando o valor do fluxo, né? Tá? Então a partir das nascentes, então você tem várias opções aqui, inclusive você pode até mudar essa representação, né? Para ficar mais interessante. E por fim, saem as bacias, que é meu interesse. Então as bacias que têm área mínima aqui de 5.000 pixels. E eu posso também vir de novo em raster, converter e poligonizar. Dessa forma eu tenho bacias e a rede de drenagem extraídas automaticamente. Okay? Essa é uma ferramenta bastante poderosa, um pouco complicada e um pouco demorada também. Para esse nosso exemplo aqui no meu computador eu levei quase 3 minutos, 4 minutos para conseguir rodar. Então eu espero que tenham gostado dessa ferramenta e espero que consigam rodar ela no computador de vocês.